Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 381, a Gênesis capítulo 17, predições do Evangelho, a anunciação do Consolador. Nós já estamos terminando já esse tema. O próximo tema será segundo advento do Cristo. Na Gênesis, depois que nós terminarmos a Gênesis, nós vamos fazer um estudo em cima de um livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. É um tema muito profundo. Então, aqui Kardec, na questão de número 37, só que nós paramos praticamente quase que no final, no último vídeo, ele continua dizendo: sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo não estava completo o seu ensino. E ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Então, conforme nós já esclarecemos nos vídeos anteriores, Jesus, ele nos promete, ou naquele momento, ele nos prometeu um novo Consolador e de Espírito de Verdade. Então nós já esclarecemos também aqui que a respeito de Espírito de Verdade, essa comunhão, o coletivo de seres selecionados pelo próprio Cristo a contribuírem na codificação da doutrina dos Espíritos. E que esses seres, eles viriam não só relembrar tudo que o Cristo havia dito, que de certa forma ficaria esquecido. Olha que chuva gostosa, não sei se você está ouvindo aí. Deixa chover, música de fundo. Então, muitas coisas que o Cristo havia dito, que ficaria esquecido, muitas coisas que o Cristo havia dito, mas que seria desvirtuado, e muitas coisas além que
essa coletividade nos trariam, né, no momento certo. Porque, como já dissemos em vídeos anteriores, naquele momento, há 2000 anos atrás, não existia nada, praticamente, que favorecia que o Mestre nos esclarecesse além do que ele nos esclareceu. O ensino, o entendimento, a nossa evolução, podemos dizer assim. Nós nos encontrávamos numa situação muito mais precária que hoje em dia, 2023. Então, em partes, é esse esclarecimento que Kardec aqui nos proporciona, já pulando, usando esse termo, para a questão de número 38. Kardec diz assim: quando terá de vir esse novo revelador? Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Então vamos pensar assim: não seria em alguns anos apenas posterior a ter dito o que o Cristo disse, que consumariam-se esses fatos. Por exemplo, 100 anos depois dessa promessa do Cristo, 100 anos depois vem lá esse Consolador. Esse Consolador ia encontrar a humanidade num estado de ignorância total. 200 anos depois, 1000 anos depois, 1500 anos depois, a humanidade, obviamente, em matéria de evolução, estaria do mesmo jeito. Então, veio o Espiritismo no momento certo. Então, olha só para você ver, ó. Nas luzes necessárias a entender, para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências, olha só, que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Então, olha só. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais,
fazia-se mister necessário. Conhecimentos que só o progresso das ciências. Vamos dizer se, usando esses termos, o Espiritismo, ele tinha que vir no período que eclodice todas as ciências, até para que as ciências pudessem, de certa forma, cientificamente, comprovar que não há milagres, não há maravilhoso, não há sobrenatural. Porque a ciência prova tudo isso. Haja visto que, por exemplo, uma imagem que chora sangue. Pois bem, milagre. Se não é a ciência, de fato, a credulidade acredita como sendo milagre. Mas a partir do momento que os cientistas colhem ali aquela substância vermelha, tida como sangue, e nas análises nos laboratórios, confirmam eles, como já ficou comprovado, muitos embustes aqui na Terra, confirmando os cientistas que aquele sangue, de sangue não tem nada. Apenas um corante que ali, por um fanático, foi introduzido. Lágrimas. A ciência tem comprovado que de lágrimas não existe nada. Quando eles conseguem provar que de fato são lágrimas, mesmo assim, a ciência não se apega ao milagre, e sim a um fenômeno que para eles inexplicável. Aí vem a doutrina dos espíritos esclarecer que tudo não passa de fenômenos naturais, devido ao acúmulo de energia de médiuns de efeito físico ali naquele ambiente. Médiuns de efeito físico sem saber que são médiuns. Porque se você consulta todos adeptos de outras doutrinas, se acaso eles
admitem serem médiums, praticamente ninguém admite que são médios. Ninguém admite. O que na realidade todos nós, em níveis maiores ou menores, todos nós somos médios. Então, foi necessário a presença das ciências para comprovar cientificamente os fatos. O que há 2000 anos atrás não existia. As ciências que em 1800 e 18 de abril de 1857, naquela época, há 2000 anos atrás, não tinha todas as ciências como a 18 de abril de 1857. Então a ciência, de certa forma, ela contribuiu e contribui. Por mais que o espiritismo é ciência, depois filosofia e por último religião. Mas paralelo para comprovar os fatos em meio à humanidade se fez presente. Foi necessário as ciências. Então, facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações, né? Se, portanto, o novo Messias, olha só, se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, isso aqui é muito importante. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado o terreno ainda nas mesmas condições, é o que nós acabamos de dizer aqui alguns segundos atrás, nas mesmas condições, e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Então, com todo respeito, você consegue entender que se esse Consolador tivesse vindo um pouco tempo depois, 200, 300, 1000 anos, 1500 anos depois que o Cristo o anunciou, você consegue entender que esse Consolador, ele encontraria tudo do mesmo jeito como há 2000 anos atrás. Aquela pobreza de espírito. E sem contar que as ciências todas, ainda aqui na Terra, não se fazia presente, né? Não se encontrariam, né? Não se encontravam. Então, olha só. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Olha para você ver. Que interessante. Ora, desde aquela época, desde aquele momento que o Cristo, né, anunciou, prometeu, desde aquela época até os nossos dias,
nossos dias até aquele momento da codificação da doutrina. Nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras. Até aquele momento, né, ainda não havia nada acontecido. Nada. Suas partes obscuras. Indício, Kardec é muito corajoso. Indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Né? Então, nós temos que entender que Kardec aqui, ele está usando o passado. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo apenas, nós vamos dar sequência nesse assunto. Eu estou agilizando um pouco, porque para nós terminarmos a Gênese mais rápido, porque existe uma outra programação aí. Então vamos para o próximo vídeo.